meu nome é Maicon. Eu já contei a primeira parte dessa história aqui neste canal. E antes de continuar, deixe eu respirar. Porque o que vem agora é o momento em que eu percebi que nada do que eu pensava era real. A chuva tinha engrossado tanto que parecia que o céu inteiro estava desmanchando por cima de mim. A mula tremia de um jeito estranho, como se sentisse o chão se movendo ou sumindo. E, por mais que meus olhos tentassem enxergar alguma coisa naquela escuridão, tudo era um borrão, água, madeira, vento, trovão. Tudo se misturava, tudo estalava, tudo ameaçava ruir. Eu achava que estava no começo da ponte. Achava mesmo. Mas alguma coisa ali estava errada. O som dos cascos da mula não batia como madeira firme. Era um som oco, torto, quase como se tivesse espaço demais debaixo da gente. Eu tentei acalmar o animal. Passei a mão molhada no pescoço dela e senti ela arrepiar inteira, como se tivesse visto algo atrás de mim. Eu estava prestes a virar quando ouvi o primeiro sussurro. Volta! Aquelas letras molhadas pareciam escorrer pela minha nuca. Eu senti a pele gelar, como se alguém tivesse passado um dedo frio bem no centro da minha espinha. A mula deu um passo. A madeira gemeu. Eu gelei. E aí, veio o enxame. De repente, uma luz verde amarelada brotou do escuro. Vagalumes, dezenas, centenas, um rio de luz deslizando pela chuva, como se algo tivesse acordado eles lá do fundo do mato. Eles passaram bem rápido. Mas rápido o suficiente para clarear tudo por um segundo. E naquele segundo, eu vi. E, meu amigo, eu juro, eu devia ter ficado cego. A ponte que eu achava que estava atravessando não existia. Só uma tábua. Uma única tábua larga, flutuando, inclinada, oscilando no meio da enchente. Uma tábua arrancada da ponte de verdade, que já tinha sido levada pela força do rio. Eu e a mula estávamos em cima daquilo. Só daquilo. Um fio de madeira encharcada, sobre um mar furioso de água escura. E eu fiquei ali, sem ar, enquanto a mente gritava. Como que isso tá me segurando? Como que isso tá segurando nós dois? O vento soprou. A tábua inclinou. A mula choramingou como gente. E as vozes no escuro começaram de novo. Cai. Desce. A água quer. A água leva. Eu tampei o ouvido. Mas as vozes pareciam vir de dentro da minha cabeça. A noite foi longa demais. Eu perdi a noção do tempo. Cada trovão parecia quebrar o mundo em dois. E cada estalo da madeira parecia anunciar o fim. A mula estava imóvel. Travada. Respirando em soluços. Como se soubesse que qualquer gesto errado seria o último. Eu tremia tanto que meus dedos começaram a adormecer. A água gelada batendo, o vento cortando, o medo comendo minha carne por dentro. Em algum ponto da madrugada, eu senti a madeira rachar. E minha mão escorregou. Eu agarrei de novo com tanta força que 3 dedos estalaram e eu gritei, um grito que o vento levou como se tivesse fome dele. A dor foi tão forte que eu quase caí. Quase deixei a água me puxar. Quase ouvi a voz dizendo, vem. Mas eu fiquei. Eu e a mula. Ali. Sozinhos no escuro. Até que, depois de horas, ouvi algo diferente. Um motor. Longe. Depois mais perto. Depois bem perto. E uma luz. Mas não de vagalume. De lanterna. Eu lembro da voz dos homens gritando meu nome. Mas lembro também de outra voz, grudada no meu ouvido. Não deixa eles te levar. Eu quase escorreguei de novo. E então veio o momento do resgate. Os homens me puxaram pela cintura, me ergueram com força, e o arreio da mula, que eu segurava com a mão congelada, simplesmente escorregou dos meus dedos quebrados. Eu senti ela se afastando de mim. Como se tivesse sido arrastada. Não foi só cair. Não foi só escorregar.
Foi como se alguém tivesse puxado ela para trás. Um puxão seco. Forte. Direto para dentro da escuridão da água. Eu virei desesperado, tentando agarrar o couro molhado, mas não tinha mais nada ali. Nada. Nem ela. Nem o som dela. Nem a sombra. A água engoliu tudo. Eu fui levado para casa, tremendo, sem sentir os dedos, a roupa colada no corpo, a mente vazia. Mas dentro do silêncio, tinha algo que não devia estar ali. E aí, meu amigo, vem a parte que ninguém gosta que eu conte. Porque o rio levou a mula. Levou mesmo. Todo mundo viu que ela sumiu. Mas, depois daquela noite, às vezes, eu ainda escuto ela. Escuto o toque, toque, toque dos cascos batendo devagar na terra seca, rodeando a casa. Como se ela estivesse procurando alguém. Ou voltando para terminar algo. E sempre que eu ouço esses passos, o vento muda. A noite fica pesada. E eu sinto aquela mesma voz lá do rio. Bem baixinho. Maicon. Maicon. Como se ela não tivesse ido embora. Como se nada tivesse terminado. Como se a água ainda me quisesse, assim como quis minha mula de estimação. Não sei o que houve com ela, e sinto saudade, pois ela era muito apegada a mim, e eu a ela. Ainda sinto pelo acontecido. Eu lembro só de borrões da viagem até o hospital. As luzes balançando, a sirene distante, o cheiro de gasolina molhada. E o meu braço latejando como se tivesse um coração próprio. Mas, no meio de tudo isso, tinha outra coisa. Um som repetido, baixinho, constante. Toque. 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 Eu sabia o que era. Eu sabia de onde vinha. Mas ninguém dentro da ambulância ouviu. Só eu. Eu fechei os olhos e desejei que fosse delírio. Mas não era. Quando a porta abriu e a luz branca do hospital bateu no meu rosto, eu senti o peso de outra presença entrando comigo. Como se algo tivesse grudado na minha sombra. Como se algo tivesse vindo da água. No hospital, tudo parecia um pouco torto. As paredes demasiado brancas, o cheiro de desinfetante forte demais. E os passos das pessoas ecoando como se viessem debaixo d'água. A enfermeira disse que eu ia precisar de cirurgia nos dedos. Que eu ia ficar alguns dias ali. Que eu precisava descansar. Mas, meu amigo, como descansa alguém que passou a noite conversando com a morte? Na primeira noite, eu tentei dormir. Juro que tentei. Mas foi só fechar os olhos, que eu vi a mula. Mas não como eu lembrava. Não viva, não forte, não confiável. Ela estava inchada, enorme, deformada pela água fria do rio. A barriga estufada, o pelo embolado, os olhos arregalados, vidrados. E a pele dela reluzindo como se fosse coberta por limo. E ela estava parada. Na beira da ponte quebrada. Bem ali, onde a tábua tinha me segurado. Eu tentei virar o rosto no sonho. Tentei correr. Tentei acordar. Mas tinha outra coisa atrás dela. Algo alto, escuro, sem forma definida. Algo que parecia feito de água suja, lama, raízes, galhos mortos. Um vulto do rio. Uma entidade das águas. E ela segurava a mula pelo pescoço. Como se tivesse criado ela de novo. Ou nunca tivesse deixado ela ir. Quando eu acordei, estava suado. Molhado. Tremendo. E, juro por tudo, o som dos cascos vinha do corredor do hospital. Toque. 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 Eu apertei o botão de chamar a enfermeira, mas na hora, tudo ficou mudo. Silêncio absoluto. Nem máquina. Nem passo. Nem vento. Silêncio pesado. Silêncio vivo. Como se o hospital inteiro tivesse prendido a respiração. E, lá fora, na janela do quarto, eu vi a marca de um casco.
Como se algo tivesse batido no vidro. E depois sumido. Os dias passaram, devagar, arrastados. Eu recebi alta, mas a minha cabeça não saiu daqui. Voltei para a fazenda. Pro silêncio do campo. Pro cheiro de terra molhada. Mas nada era igual. O curral parecia mais vazio. O terreiro parecia maior. E toda noite, quando o vento mudava de direção, eu ouvia. Toque. 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 Às vezes perto da varanda. Às vezes atrás da casa. Às vezes tão longe, que parecia vir do rio. E minha vida, meu amigo, virou outra coisa. Eu fiquei inquieto. Perdido. Me perguntando todos os dias. Onde ela está? Ela realmente morreu? Ou ficou presa em algum lugar, entre a água e o mundo? A fazenda ficou pesada. O gado começou a se assustar sem motivo. Os cachorros latiam para a escuridão. E eu, toda noite, via a mesma imagem. A mula inchada, parada no mesmo lugar. O corpo pesado demais para flutuar. Leve demais para afundar. Presa num espaço que não é mais dessa vida. E atrás dela, a entidade das águas. Esperando. E então, um dia, aconteceu. Eu estava sentado na varanda, olhando pro breu, quando ouvi o casco de novo. Mas dessa vez, não era um. Eram 2. Depois 3. Depois 4. Como se ela estivesse andando. Como se estivesse vindo. E parou bem ali. Bem na minha porta. O vento sumiu. O grilo calou. O mundo ficou segurando o fôlego. Eu levantei bem devagar. Abri a porta. E não tinha ninguém. Só a marca fresca de um casco na terra molhada. Eu respirei fundo. Fechei os olhos. E percebi que a história terminava ali. Não porque eu descobri o que aconteceu, mas porque eu entendi que jamais vou saber. Tem coisas, meu amigo, que a água leva. E a água guarda. E algumas, a água devolve. Eu sobrevivi. Mas até hoje, toda noite, eu escuto. Toque. 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 Como se ela ainda estivesse procurando o caminho de volta para casa. Ou para mim. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.